Nós estamos aqui na nona lição falando sobre o Shabat, falando sobre o sábado. E nós estamos aqui no segundo dia da nossa temática no domingo e fala sobre origens. É interessante a gente notar que o próprio livro de Gênesis, ele trata das origens, né? O livro de Gênesis, ele é chamado de Bereshit, no princípio. É o livro das origens, a origem do mundo, a origem do pecado, a origem do homem, da mulher, da humanidade. Enfim, então, nada mais pertinente do que a gente falar do Shabat quando ele surgiu. Então, sábado, para muitos, ele é um conceito que foi substituído pelo sábado cristão, o domingo. Mas esse domingo, como dia de adoração, ele não tem uma sustentação bíblica. A argumentação é de que Deus, na ressurreição de Cristo, transferiu a sacracidade, a santidade do Shabat para o domingo, mas isso não tem uma sustentação bíblica, né? Apesar da tradição cristã ter a sua validade, doutrinariamente, relacionalmente falando, a nossa autoridade ainda é a Bíblia. Então, quando surgiu o sábado? Será que o sábado é um conceito mosaico, ou seja, direcionado apenas para Moisés? Será que o sábado ele era, como muitos dizem, até a lição menciona, né, o antigo sábado judaico? Será que o Shabat ele é apenas um elemento judaico que foi válido para aquela cultura, para aquela etnia, para aquele momento? Ou será que o sábado ele transcende tudo isso e ele é universal, portanto, eterno, assim como é o caráter de Deus? Então, a lição de domingo eu achei bem legal, porque ela vai tentar tratar um pouco sobre essa questão aqui. Então, Gênesis capítulo 2, no verso 2, mostra que o próprio Deus, ele descansou, abençoou e santificou o Shabat. Lembrando que a palavra Shabat, sábado, ela significa o substantivo descanso ou o verbo descansar. Mas a raiz dessa expressão Shabat, ela também forma outras expressões como o verbo shuv, que é voltar, arrepender-se. Então, o sábado, como nós estudamos ontem, o sábado ele é inevitável, porque você, adorando ou não a Deus durante os 6 dias da semana, no 7º dia, ele vai voltar, chuva. Então, Deus ele sempre volta numa espécie hoje, pós-pecado para nós, como um símbolo de que Deus andava na viração do jardim. Para nós hoje, o Shabat ele tem essa ideia de Deus sempre voltando, inevitavelmente, para ver se você quer participar com ele, ver se você quer desfrutar da presença dele. Então, Shabat, descanso, o verbo ou substantivo, descansar, descanso, mas ele também tem um aspecto muito interessante que é voltar-se e arrepender-se. Então, o sábado, na sua origem, ele mostrava que Deus descansou com o próprio ser humano. Deus não é homem para que se canse e, portanto, precise de descansar. Então, isso mostra um aspecto mais poderoso ainda do Shabat, que é a adoração. Deus não precisou descansar. Então, por que ele descansou? Para ele dar ao ser humano a chance de poder descansar com ele. Então, o exemplo de Deus, ele é tão autoritativo quanto o mandamento expresso. Nós sabemos que foi explicitamente colocado o Shabat numa ordem, no imperativo, lá em Êxodo 20, no Sinai, mas aqui em Gênesis, para mim, ele é muito mais autoritativo do que o lembrete. O lembrete lá de Êxodo 20, ele não tem tanto poder quanto o próprio Deus vindo, celebrando, convidando o ser humano para participar. Isso mostra que Deus ele se relaciona com o ser humano e o Shabat é um momento, é um instrumento e uma instituição de adoração, de imitação e de oportunidade para que o homem possa colocar em prática a imagem e semelhança. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, mesmo para mim, né, Cleiton, mesmo se não tivesse o lembrete lá de Êxodo 20, para mim, Gênesis 2, no verso 2, tendo Deus terminado a obra que em 6 dias fizera, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou, para mim é mais do que suficiente, porque é tão autoritativo quanto um mandamento explícito. Você que é pai e mãe, e me ouve aí, a galera do terceiro ato, você sabe o que estou falando.
Se você falar para o seu filho assim, olha, faça isso, mas você faz outra coisa, a tua ordem, o teu imperativo verbalizado, ele tem um certo peso. Mas o teu exemplo de fazer o mesmo, ele é completamente outro. Então Deus ordena, mas primeiro ele faz. Deus ele nos manda fazer, mas primeiro ele é. E o Shabat, o sábado, ele é um momento de adoração, descanso, mas ele também é um momento em que Deus compartilha conosco o que ele é. O que o eu sou ele quer que nós sejamos também. E o sábado é um lembrete e um convite para você participar do caráter de Deus. Você gosta dessa ideia? Para mim, ela é fantástica. Então, eu te convido, nesse momento, a refletir um pouco sobre como tem sido o teu relacionamento com Deus. E você que é sabatista, como tem sido o teu Shabat? Será que o sábado tem sido só um descanso físico, uma pausa das tuas atividades? Ou o sábado tem sido um momento de retorno a Deus? O sábado é inevitável, mas o que você pode planejar é como você vai se encontrar com Deus na viração do dia, quando Ele vier se encontrar contigo, e dessa forma, então, você voltar aos pés de Deus. E Ele é tão misericordioso que Ele nos dá essa oportunidade semanalmente, para a gente se encontrar com Ele, sentar com Ele e imitá-lo, exercer a imagem e semelhança, e não tem privilégio maior do que esse. Espero que você, como eu, tenha tomado essa decisão de celebrar o Shabat como um momento de ímpar oportunidade de comungar com Deus e apresentar o seu caráter para Ele e imitá-lo de perto. Beleza? Que Deus abençoe.